Informação importante, a gente vai seguir agora para Brasília, ao vivo, porque acaba de ser aprovada a instalação da CPMI, ou pelo menos o requerimento da instalação da CPMI acaba de ser protocolado para investigar fraudes do Master. Vamos acompanhar o que fala nesse momento o deputado Carlos Jordi, que está concedendo uma entrevista coletiva. Fundo ligado ao Banco Master e ligado ao PCC também, mas depois descobre-se que, na verdade, esses irmãos são laranjas do ministro. Aí esse ministro também viajou no jatinho, junto com advogados de diretores do Banco Master. Logo em seguida ele puxou a competência desse processo para si, decretou sigilo absoluto, uma série de medidas arbitrárias e, no mínimo, suspeitas envolvendo todo esse caso. Esse ministro jamais era para ser relator do caso, ele era para ser investigado. Nós temos também o ministro, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Lewandowski, que ao sair do Supremo Tribunal Federal assume uma consultoria, recebeu uma bolada para ser consultor do Banco Master e depois foi ministro da Justiça. E aí, numa confissão de culpa, pede para sair depois que estoura todo esse escândalo. Temos também aí o Vocaro se reunindo com Lula em agendas secretas, junto com Galípolo, e tudo isso saindo agora à tona. E para piorar, temos também a divulgação de que o ministro Alexandre de Moraes se reuniu na casa de Vocaro com o presidente do BRB, talvez tramando a compra do Banco Master pelo BRB, esse banco fraudulento que estava falido. E é por isso que nosso pedido foi feito, nosso pedido de CPMI, porque nós estamos vendo nesse cenário todo que envolve gente muito poderosa, gente que quer impedir que as investigações avancem. Estamos vendo a população pedindo que esse Brasil seja passado a limpo, que esse caso não morra na praia, que as investigações possam prosseguir. Nós temos um recorde de assinaturas dessa CPMI. Essa Comissão Parlamentar Mista de Inquérito tem 280 assinaturas. Para vocês terem uma ideia, o recorde anterior foi da CPMI dos Correios. 223 assinaturas em 2005. Nós temos muito mais do que é necessário para a instalação da CPMI. São necessárias 198 assinaturas. 171 na Câmara, 1/3 da Câmara, 27 no Senado. Nós temos aí mais de 80 assinaturas a mais do que é necessário. Isso representa o eco que veio das ruas. O Congresso Nacional tem se posicionado dessa forma agora firme, ouvindo o clamor da população, porque esse é um caso emblemático, um caso que não pode ficar dessa forma que nós estamos vendo, em que há gente poderosa buscando blindagem, um grande acordão para livrar a cara de Vocaro e assim dar um cala-boca e assim impedir que haja uma apuração da responsabilidade. E vale destacar, já me adiantando aqui qualquer tipo de pergunta a respeito da criação de CPI e CPMI, a CPMI, ao contrário de CPI, ela é automática. CPI, eu vi aí o Lindbergh falando que agora ele vai apoiar a criação da CPI do Master. Mentiroso. Mentiroso, está fazendo jogo de cena, porque a CPI que ele quer fazer o apoiamento é a CPI do Hollenberg, que não será instalada, porque é discricionário a CPI em cada casa ser instalada ou não. E existem 15 pedidos de CPI feitos antes da CPI do Banco Master na Câmara dos Deputados. Você que está conosco nessa tarde aqui no Central de Notícias, acompanhou o deputado Carlos Jordi defendendo a instalação dessa CPMI, que vai investigar especificamente o caso do Banco Master, também no Legislativo. Por enquanto, a gente está falando da aprovação de um requerimento de instalação, mas que obteve muitas assinaturas, como explicou agora o Jordi. Para a gente entender um pouco mais sobre o que isso significa, sobretudo para o governo em ano eleitoral, eu vou chamar o Yander Porcela, nosso analista de política, porque a gente já viu
por essas palavras de Jordi e Ander, alguns dos principais enfoques que serão dados na condução dessa CPMI a ser instalada. Críticas a Lewandowski, que foi ministro da Justiça e que chegou a firmar um acordo para prestar assessoria jurídica para o Banco Master. Críticas à condução de Toffoli, dessa ação no STF, como relator do caso no Supremo Tribunal Federal. Reuniões que aconteceram entre Vorcaro, dono do Banco Master, e o ministro Alexandre de Moraes, como também reuniões que aconteceram com o presidente Lula no final de 2024. São alguns dos principais enfoques a serem dados pela oposição. Qual o tamanho do prejuízo para o governo em um ano eleitoral, se isso realmente acontecer? Lívia, o Carlos Jordi, que é um dos principais representantes do bolsonarismo ali na Câmara, ele deixa muito claro, muito evidente, como você destacou, o objetivo da criação dessa comissão parlamentar de inquérito mista de deputados e senadores que ele propõe. A oposição está fazendo uma ofensiva, de fato, para tentar desgastar tanto o governo, quando ele cita o contrato do Lewandowski com o Banco Master, quanto o Supremo Tribunal Federal, quando ele menciona o ministro Alexandre de Moraes e também o ministro Dias Toffoli, que é o relator do caso Master na Corte. Então, a oposição vem com esse enfoque, com essa pegada de colocar o governo e o Supremo no foco dessas apurações. E é um discurso que vai ser usado pela oposição ao longo do ano, ali para fazer também um discurso de campanha eleitoral, para impulsionar seus candidatos ao fazer essas críticas ao Supremo e ao governo. O próprio Jordi admite, Lívia, que a outra CPI, aí nesse caso não mista, mas uma CPI só com deputados, que foi proposta pelo deputado Rodrigo Hollenberg, não tem chance de avançar. Então, a alternativa que a oposição encontra é tentar avançar com essa CPI mista, que envolve tanto deputados quanto senadores. É uma estratégia ali da oposição, porque aí não depende só do presidente da Câmara, Hugo Motta, depende do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, em uma sessão do Congresso Nacional, uma sessão com deputados e senadores, onde na qual o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que também é o presidente do Congresso, teria que ler esse requerimento. Aí não é uma decisão discricionária, embora a gente saiba que sempre pode ter alguma manobra ali no regimento do Congresso, mas a oposição então foca na CPMI, enquanto a CPI na Câmara não tem chances de avançar nesse momento.